Rapidinho, então, aqui que saí correndo para finalizar essa aula 2. Rapidinho aqui, indústria cultural e escola de Frankfurt, que na verdade a gente vai aprofundar e retomar isso em outra aula, tá? Mas para a gente entender, quando eu falei que a classe dominante, a elite, ela constrói essa identidade, e ela retira e ela pega das classes periféricas, pobres, aquilo que foi genuíno, aquilo que foi uma produção cultural, aquilo que é cultura popular, eles trazem para dentro da indústria cultural e essa indústria cultural coloca uma cara mais mercantil, uma cara mais sensacionalista, coloca uma cara mais para a venda, para pensando no capital. Então, essa cultura, ela se torna produto do capitalismo, essa cultura, ela se transforma produto do capital e agora é rentável, agora tem que ser vendido e ela vai sofrer a influência da indústria cultural. E quem estuda isso é a Escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, ela não estuda só isso, né? Ela estuda várias outras questões. Ela estuda arte, capitalismo, as contradições do capitalismo, regimes totalitários, a influência das mídias dentro dos regimes totalitaristas. Então, a escola de Frankfurt, ela é muito ampla, ela tem 3 gerações, e a gente vai estudar isso em outros modos, tá certo? Então, só para finalizar essa aula 2, a importância que tem, então, a escola de Frankfurt nessa análise, né? E o quanto a indústria cultural, pensando no capital, na rentabilidade, ela pode muitas vezes adulterar aquela cultura popular, né? E dentro da questão da cultura, tem alguns termos que a gente precisa trabalhar, né? Que é o multiculturalismo, a diversidade cultural, que de certo modo, né? Vamos pensar a nível de Brasil, existem várias manifestações culturais, e existe uma diversidade cultural, um multiculturalismo muito amplo no Brasil, e nenhuma cultura ela é estática. Né? A tua identidade cultural não é estática. Existe em nós algo que a gente chama de hibridismo cultural. Então, esse hibridismo cultural, ele mostra, então, que nós estamos também fluindo, né? As culturas, elas são fluídas, as culturas, elas não são intactas, elas não são estáticas, perdão, né? E dentro dessa questão do multiculturalismo, qual é o discurso do multiculturalismo e da diversidade cultural? O que está também dentro desse discurso é a questão do respeito às diferentes culturas. E algo que a gente pode trabalhar, que é um dilema também, pensar se eu sou ou se eu preciso respeitar todas as culturas. Todas as culturas merecem respeito? E, pô, a princípio, lógico que sim. Só que, ao estudar, a gente pode perceber algumas situações culturais que vão contra algumas questões de direitos universais, né? Então, claro que o direito universal é um código escrito com um olhar ocidental para o mundo, mas é um código que vai, de certo modo, proteger a vida, proteger as identidades diferentes, o respeito ao outro. E existem algumas práticas culturais, que eu só vou deixar na reticências agora, que podem ir contra, né, ou podem ir em um outro caminho diferente dos direitos humanos e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quando isso ocorre, essa cultura, ela precisa ser respeitada ou ela precisa ser denunciada? Então, fica aí para as próximas aulas essas questões, né? E o hibridismo cultural é isso, nós somos adaptáveis, nós somos identidades híbridas, nós não somos estáticos, como o professor já falou, e dentro dessa questão do multiculturalismo, do respeito às culturas, sempre vai ter, então, essa tensão e esse debate do que respeitar, do que não, das tolerâncias, intolerâncias, respeito, né? Se a tensão entre um purismo cultural, então, a cultura, ela tem que ser pura, intacta, ou ela deve
sofrer modificações ao longo do tempo, influenciados pelos novos contextos sociais. Essa cultura, então, ela é pura, ela tem que ser híbrida, ela tem que preservar a tradição, ou ela tem que recepcionar e respeitar a diversidade? Essa cultura, e o local e o global sempre vai estar junto, né? Envolve também as questões de imigração, envolve também novas culturas chegando na tua cultura. Então, qual é o limite deste respeito? Essas questões, então, são dilemas desse debate, que ocorre atualmente, obviamente. Então, gente, faltou essa partezinha aqui da aula 2, tá? Desculpa ter interrompido na loucura. Beijo para vocês, até a aula 3. Tchauzinho!